Olá! E aí, pessoal? Tudo bem? Aqui estamos nós, nova semana, novo episódio. Para quem tá chegando pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Muito prazer, me chamo Lucas Ribeiro, sou o criador desse projeto maravilhoso que é o Sessão às 6. E no episódio de hoje vamos falar sobre duas produções da Netflix. Na primeira parte, o tema é a mais nova temporada de Black Mirror. Faz anos que saiu a quinta temporada e depois de muito aguardo temos aí o lançamento da sexta, com 5 novos episódios. E queria trocar uma ideia com vocês sobre cada um deles e fazer uma reflexão se a série continua com essa bola toda. Já a segunda parte vai ser sobre o filme Resgate 2, continuação do filme de 2020, que chamou bastante atenção pelas incríveis cenas de ação super tensas e muito bem coreografadas. Para quem não sabe, já temos podcast sobre o primeiro Resgate lá no começo do Sessão às 6. E uns anos atrás também gravei com uma convidada recomendações de produções para ajudar no Enem. E Black Mirror foi uma série mencionada. Então, se algum desses episódios interessar vocês, só clicarem nos links da descrição que vão conseguir acessar sem problema, tá bom? Avisando também que não teremos spoilers no papo de hoje. Acredito que só discutindo em cima do que a própria Netflix já revelou com sinopses, trailers, pôsteres, já é o suficiente para trocar uma ideia legal, sem precisar estragar as surpresas para quem ainda não viu, beleza? Começando, claro, com a primeira parte sobre a nova temporada de Black Mirror, comentando aí cada episódio. Espero que gostem. Bom, a série foi criada em 2011 por um homem chamado Charlie Brooker, sempre com o objetivo de fazer algum comentário que analisa a nossa sociedade, variando aí com o futurismo e realismo. E um diferencial também é que você é livre para ver na ordem que quiser, né? Por ser uma série com histórias independentes, começar pelo quarto ou pelo primeiro episódio não interfere na experiência, porque são como filmes curtos mesmo, ao invés de precisar dividir uma história em várias partes, né? Como a gente já está acostumado. Bom, a quinta temporada, amigos, lançou lá em 2019 e por alguns anos aí a gente não tinha ideia do andar das coisas, se com o Covid ainda ia ter uma nova temporada ou se ela foi cancelada. A Netflix não teve pressa nenhuma para dar um sinal de vida com essa série, né? A verdade é essa. E que bom que tá de volta, mesmo a gente tendo mais opções de filmes e séries do que nunca. Black Mirror é uma coisa diferenciada. O jeito de contar histórias é muito legal. A única coisa que não curto muito, sendo bem sincero, que tinha mais nas primeiras temporadas, é o pessimismo forçado no final dos episódios. Eu não tô dizendo que eu preciso que todo final de episódio seja um final feliz. Eles que façam o que acharem preciso para passar a mensagem que querem passar. Mas, gente, tinha uns episódios que tava tudo resolvido, o personagem principal tava feliz, seguindo a vida. Aí você olha, né, e vê, faltam 5 minutos pra terminar, né? Show, tudo certo. Aí do nada a pessoa tropeça, cai e morre e termina o episódio. Às vezes eram uns finais negativos tão de última hora que parecia que a série precisava trazer isso pra bater no peito e dizer que é Black Mirror, tá ligado? Repetindo, não são todos, são mais os primeiros, mas eles faziam com uma certa frequência que pra mim começou a ficar desgastante. Acompanhar um personagem por 1 hora, às vezes até mais, pra no final ter um destino horrível e desnecessariamente gratuito, mesmo você já entendendo a mensagem do episódio, sabe? E chegou um ponto que eu não conseguia mais encontrar prazer nesse tipo de entretenimento. Por isso gosto de dizer que tem uma relação de amor e ódio com Black Mirror, porque mesmo com esse problema, é uma série tão interessante, você não consegue parar de ver uma vez que começa, pelo jeito como te provoca e ainda joga umas verdades na sua cara. Como falei agora, essa temporada teve 5 novos episódios, com durações de filmes praticamente, variando entre 42 minutos e 80 minutos. O episódio 1 se chama John é Péssima e a sinopse, pessoal, é a seguinte. Uma mulher comum
fica chocada ao descobrir que uma plataforma global de streaming lançou uma adaptação de uma série de televisão sobre sua vida, na qual ela é interpretada pela atriz Salma Hayek. De todos os 5, esse foi o que mais me fez sentir todas as emoções de Black Mirror que você normalmente sente. Ou seja, bastante ansiedade, aquela sensação de impunidade e agonia por ver a personagem querer fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, mas não poder fazer nada. Aí a gente já se pergunta o que a gente faria de diferente, como nós reagiríamos se do nada existisse uma série expondo todos os aspectos da nossa vida. E ainda usando a desculpa da tecnologia, né, que é uma marca registrada deles, associar a história principal com o absurdo e surreal avanço da tecnologia. E realmente parece um filme, você sente o começo, meio e fim, e você sente todos os comentários também, né? Que a personagem do nada virou uma escrava do entretenimento, onde basta existir para você servir de conteúdo para outras pessoas, né? Pessoas que te assistem e você nem sabe quem são. Inclusive, eles fizeram um ótimo trabalho mostrando quão assustador isso pode ser. E ainda conseguiram associar isso com inteligência artificial, né? Que está extremamente em pauta hoje em dia, com o famoso chat GPT, prometendo substituir aí vários empregos, uns até de Hollywood mesmo, linhas inteiras de produção no cinema. Temos inclusive protestos acontecendo em cima disso. E o jeito como colocam esse tema na história é muito esperto. Junto também com a nossa falta de atenção no dia a dia e como nossos aparelhos eletrônicos estão sempre funcionando, né? Até quando não estamos usando, até quando não estão sendo usados. Ou seja, um plot que me convenceu assim, 100%. E além da Salma Hayek, temos outras pessoas famosas aleatórias que deixaram a história ainda mais interessante. Não vou estragar a surpresa. Mas sabe de uma coisa que eu simplesmente adorei? É muito engraçado. Mano, é incrível como uma história consegue me deixar ansioso e ainda me fazer rir. Uns diálogos muito bons, atuações que vendem muito bem como uma pessoa reagiria nesse cenário tão absurdo e consegue ser bem criativo e ao mesmo tempo rir de si mesmo. Tem umas partes que nem as personagens estão levando tanto a sério o que tá rolando. E foi uma escolha ótima para deixar mais divertido de assistir, sabe? Bem divertido, ótimos comentários sociais, bem atuais e ainda me fez rir. Então, para quem quiser umas referências para comparação, para ver se vai gostar ou não, esse primeiro episódio tem umas vibes bem Matrix e uns traços aí do caos, de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, acreditem ou não. Então avaliem aí, para quem não assistiu, se é do agrado de vocês, mas eu adorei. Seguindo pro episódio 2, o nome é Loch Henry e é sobre um casal jovem que viaja para uma cidade tranquila na Escócia para começar a trabalhar em um documentário, mas acaba aí se envolvendo em uma história local sobre eventos bem chocantes do passado. Mesmo sendo meio lenta, a história é bem intrigante, né? Interessante. Os comentários aqui são mais voltados para como hoje em dia a gente normalizou o sofrimento como forma de entretenimento, né? Que é um pouco da proposta do primeiro, mas aqui eles focam mais nisso. Mais pro lado de crimes reais, ou sei lá, de filhos que perderam os pais. E ainda traz o questionamento de até que ponto você estaria disposto a ir para ser reconhecido pelo seu trabalho. O que, como eu falei, é interessante, mas cá entre nós, de Black Mirror, esse episódio não tem nada. Não tem nenhuma tecnologia macabra ou que de alguma forma tenha a ver com a história principal. Ou seja, os traços comuns que a gente já se acostumou a ver na série, aqui não tem nada disso. Inclusive, acho até que se esse episódio fosse lançado como um curta mesmo, para Netflix, como algo separado, acho que seria bem mais recebido. Mas como tem o nome Black Mirror ali no meio, a gente já cria umas certas expectativas, né? Que podem ou não ser concretizadas. Mas admito que a reviravolta no final me deixou bem surpreso. Eu sabia que ia ter alguma coisa no final, ia ser uma perda de tempo se não tivesse. E olha,
não decepcionou, viu? Então, pelo menos teve isso. Mas, no geral, um episódio bem perturbador, com uma vibe bem Bruxa de Blair. Já o episódio 3 é o Beyond the Sea, ou Além do Mar, que se passa em um mundo alternativo. Olha só que legal! Um mundo alternativo de 1969, onde 2 astronautas em uma arriscada missão espacial precisam lidar com as consequências de uma tragédia na Terra. Tá, bora lá. Pontos positivos. A estética é belíssima, eu amei a ideia de trazer um futuro, mas do ponto de vista de quem vive nos anos 60, né? Como seria um futuro imaginado por uma pessoa dos anos 60. É uma alta tecnologia, mas meio vintage, é muito bonito. E quando apertei para começar o episódio, não tinha ideia do quão romântico seria. Beyond the Sea é muitas coisas, e uma delas é trazer essa pegada do romance retrofuturista, o que eu adorei. Mas um outro ponto positivo também são as atuações. Na verdade, eu queria destacar uma em especial, o ator Aaron Paul, que muitos de vocês devem conhecer por seu trabalho em Breaking Bad. Não tive muitas oportunidades de ver seus trabalhos, nunca vi Breaking Bad, mas aqui, sem entrar muito em detalhes, mas quem assistiu sabe que muito dele é exigido. O cara tem que fazer altas interpretações em diversos momentos, e eu acreditei 100% todas as vezes que aparecia na tela. Mesmo tendo outros destaques no elenco, é o nível de atuação dele que faz toda essa história ser acreditável, digamos assim. Então, que ator, assim, sensacional. Mas, infelizmente, nem tudo são flores nesse episódio, porque uma vez que você assistir os primeiros 15 minutos, o resto da história quase inteira é previsível. Se você já tem um bom repertório de filmes e séries e já consegue prever uns clichês, uma parte bem grande da história não vai ter graça pra você, porque ao invés de você ficar super investido nos acontecimentos, tem umas coisas que são tão previsíveis que tem uma hora que o público tá ali só esperando elas acontecerem, tá ligado? E outra coisa que não ajuda também é esse ser o episódio mais longo da temporada. Tem 80 minutos, isso é 1h20. Não é um episódio, né? É um filme. E por mais que eu tenha achado legal estar nessa realidade criativa e colorida, podia tranquilamente ter uns 10, 15 minutos a menos, porque a impressão que dava às vezes era que a história não estava andando rápido o suficiente. Mas talvez seja só por causa daquela questão que eu falei mesmo, do previsível. E o final também não tenho nem como defender. É o estereótipo que Black Mirror traz sobre ela mesma, que eu falei antes, em que o final de suas histórias precisam necessariamente ser uma desgraça, mesmo que nem faça muito sentido. E aqui acontece exatamente isso. Quando vi que o final era aquele, por mais que eu tentasse entender a lógica e a motivação dos personagens e do roteirista, nada que eu conseguia pensar como motivação era muito convincente ou inteligente, sabe? Realmente é o uso do pessimismo como fator surpresa mesmo, para impactar e terminar a história jurando que tá arrasando. Então, aos que não viram ainda o episódio 3, tenham em mente que é parecido com a proposta do polêmico filme Don't Worry Darling, ou Não Se Preocupe Querida, que saiu ano passado com o Harry Styles e a Florence Pugh. E baixem suas expectativas quanto ao final. Esses são os melhores conselhos que eu posso dar para vocês. O episódio 4 se chama Maisie Day, e a sinopse é essa aqui. Uma estrela de Hollywood faz de tudo para escapar dos paparazzi enquanto lida com as consequências de um atropelamento. O que eu acho engraçado dessa descrição é que ela exclui super a protagonista, que não é a celebridade, e sim a paparazzi. Mas a sinopse dá a entender que a história vai ter uma outra pegada, né? Quando na verdade é sobre os dilemas de uma mulher caçando famosos em Hollywood para conseguir se sustentar financeiramente. E assim, trazer um episódio só sobre essa perspectiva dentro do ramo do entretenimento, achei genial.
A gente já vê o ponto de vista de tanta gente, né? Sonhadores que querem ser atores, diretores, grandes estúdios hollywoodianos tentando evitar a falência. A gente já viu de tudo. Mas da vida de uma paparazzi, achei um diferencial bem legal, adorei a proposta. E na maior parte do tempo, o roteiro aproveita bem as oportunidades que tem, com ótimos comentários sobre como essa profissão desumaniza as pessoas que estão sendo fotografadas por depender tanto da exposição, do espaço do outro, o que acaba sendo uma baita crítica à indústria, né? Essa coisa de capitalizar em cima do íntimo, da exposição humana. E aqui também temos uma reviravolta, essa aqui é extremamente aleatória. Enquanto estava acontecendo, enquanto estava sendo mostrada, eu pensava, é isso mesmo que eles estão fazendo, gente? Não, né? E fizeram mesmo, fizeram e mostraram. E já vi que essa escolha dividiu muita gente na internet, mas vamos só dizer que eles levam a história mais pro lado sobrenatural. E mesmo tendo uma inteligência aí por trás, mesmo tendo metáforas e tudo mais, lembra muito mais a série Além da Imaginação, ou The Twilight Zone, do que Black Mirror. É um outro exemplo de episódio que seria bem mais compreendido e elogiado se não tivesse sendo associado a uma série com a proposta mais futurista e tecnológica. Para mim, o sobrenatural fez com que a história perdesse um pouco a oportunidade de seguir com um dilema logo no início, né, que eles trazem, que a personagem tem nos primeiros 10 minutos. Se eles tivessem se mantido a esse dilema, para mim, isso sozinho já rendia o episódio inteiro. Mas no geral é um bom episódio, mas o que vai definir se ele funciona para você ou não é como você vai reagir a essa reviravolta mais perto pro final. E destaque também para a atriz que faz a protagonista, né, Zazie Beetz. Adoro as atuações dela, sempre me passa uma vibe muito autêntica, muito real, e aqui não é diferente. É muito fácil simpatizar com os dilemas dela, entender as suas motivações, no caso da personagem, né? Nada parece forçado. Então, mais um episódio aí que se beneficia super de uma atuação forte vindo do destaque principal. E por último, mas não menos importante, temos o Demônio 79 como o episódio 5. E nos traz uma assistente de vendas que vive na Inglaterra no final dos anos 70, que por isso o nome, né, o Demônio 79, que descobre que deve cometer atos terríveis para evitar um desastre global. Olha só que sorte grande que ela tem, né? Tá, vamos lá. A estética é muito linda. É o tipo de produção que se esforça ao máximo para parecer que foi gravada realmente nos anos 70. Porque vai além dos carros, das roupas, dos filtros. É um conceito mesmo. Alguém estudou o formato de fazer filmes naquela época. O jeito como a história está sendo contada é muito inspirada na linguagem dos filmes de terror antigos. A edição, os cortes, o sangue super vermelho para chocar. Na verdade só acontece uma vez, mas mesmo assim marca uma impressão. É bem legal, é belíssimo. Esse conceito sozinho deve atrair um grupo de pessoas que vão com certeza defender esse episódio até o fim. Mas no geral, meus amigos, não gostei. Porque sabe o que essa história me lembrou? Batem a Porta. Pra quem não sabe, Batem a Porta é um filme do polêmico diretor M. Night Shyamalan, que saiu no começo desse ano. Até fiz um podcast sobre, e eu achei horrível. E quando a gente para pra pensar, as histórias são praticamente as mesmas. Pessoas boas sendo colocadas em situações em que ou elas matam outras pessoas, ou o mundo acaba. E assim, nem se preocupem que isso não é spoiler, tá? É informação bem de começo de história mesmo. Muito mais acontece depois disso. E assim, pessoal, fazer essa proposta ser gostosa e prazerosa de assistir é muito difícil. Pelo menos pra mim. Aqui temos uma história de 74 minutos, ou seja, 1h14, onde fazemos um tour pelo pior da humanidade. Coisas que eu adoraria não saber da vida dos outros, você tem total acesso. E junto com a protagonista, você brinca de juiz e carrasco de vidas alheias. E
realmente, né, eu acho que essa é a pegada Black Mirror, né? Isso é bem Black Mirror mesmo. Apesar de ser mais um episódio sem nada tecnológico, essa vibe melodramática é bem a cara da série mesmo. Mas o roteiro tem tanta disposição para mostrar umas coisas, algumas que até possam ser gatilhos para as pessoas, que apesar de ter pontos muito bons na história, no fim eu sentia que precisava me esforçar um pouco para gostar de estar ali assistindo esse episódio. Mas como eu falei, tem seus pontos positivos, amei o estilo retrô, eles fazem bom uso do tempo que tem, realmente parece um filme bem completo, bem fechado. As atuações são muito boas, a atriz que faz a protagonista e o ator que faz o demônio são muito carismáticos. Em especial, a evolução da personagem principal é muito interessante, como sua confiança muda com o tempo, como isso reflete nas suas roupas, nas suas expressões corporais, ela vende tudo isso muito bem. Inclusive, é por causa deles dois também que a história é bem engraçada. Uma coisa que me ajudou a respeitar e apreciar esse episódio, mesmo não tendo gostado muito, foi o humor. Para temas tão pesados, a quantidade de piadas e tiradas que funcionam é bem impressionante. Mas assim, o jeito ácido como a história termina foi uma maneira bem agridoce de se terminar essa temporada, para dizer o mínimo. Mas apesar de não ser muito a minha praia, como falei, consigo entender a inteligência por parte de quem fez e porque deve atrair aí um nicho que com certeza deve ter adorado esse episódio. Amigos, no geral, a sexta temporada de Black Mirror é boa. Todos os episódios de alguma forma me entreteram, consegui entender a vibe, a proposta de cada um deles, apesar de alguns terem me conquistado bem mais do que outros. Porém, mesmo assim, quando você percebe que eles passaram bem mais de 4 anos para fazer esses episódios, você espera que as histórias sejam ainda melhores. Já tivemos temporadas mais interessantes, mas não odiei o que fizeram aqui, como vi muita gente só faltando jogar pedra na Netflix, como se fosse a pior coisa que eles já tivessem feito, quando todo mundo sabe que não foi, né? E sobre as queixas, sobre a falta de tecnologia, eu entendo, acho até válido. Vi pessoas defendendo, falando que não precisa, mas gente, o nome da série é Black Mirror, ou seja, tela preta, literalmente. A abertura da série é justamente a tela do nosso aparelho trincando. O diferencial deles era justamente trazer histórias em que te deixe horrorizado com o que está acontecendo por causa de tecnologias que temos hoje, que nós já usamos hoje e que talvez estejamos assistindo histórias que não sejam tão impossíveis assim de acontecer, sabe? E na grande maioria das vezes, nessa temporada, isso não aconteceu. O que é uma pena, porque isso tira do público esse medo real de que tudo é possível. Mas e vocês, hein? Concordam comigo? Ou acharam que realmente essa temporada não teve jeito? Foi horrível? Vocês têm algum episódio favorito ou não? Por favor, me conta no Instagram do podcast, que é @sessãoas6, ou nos comentários do YouTube mesmo, se estiverem acompanhando por lá. Só pesquisar podcast Sessão às 6 mesmo, que não tem erro. E assim vamos chegando ao final da primeira parte do podcast, comentando Black Mirror. Agora vamos dar início à parte 2, dessa vez sobre o filme Resgate, também da Netflix, sem spoilers. Tá bom? Bora lá! Depois de escapar da morte por um triz, o mercenário Tyler Rake encara mais uma missão perigosa: resgatar a família de um criminoso implacável. É dirigido por Sam Hargrave, que fez o primeiro filme, é escrito por Joe Russo e produzido pelos dois irmãos Russo, que são, né, super conhecidos aí por terem feito filmes incríveis como Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. Mas para quem não sabe, Sam Hargrave, o diretor, começou em Hollywood como dublê de personagens como Capitão América, olha aí, e com o tempo foi se profissionalizando como diretor também, e aqui está com seu segundo filme da agora franquia Resgate ou Extraction. Olha, adorei o primeiro de 2020, foi uma surpresa muito boa, isso no começo da pandemia, né?
E na época fez um sucesso absurdo, se destacando não só pela qualidade do filme, mas porque você vê as vantagens de se ter um especialista em lutas coreografadas desse mundo tão desvalorizado dos dublês. E aqui temos ainda mais história, mais tempo com os personagens e, claro, mais ação, porradaria e jeitos cada vez mais criativos e impressionantes de se construir boas cenas de luta. Então, começam os pontos positivos justamente com isso. O roteiro continua sabendo muito bem balancear a história e o diálogo com sequências de ação, né? Deixando claro que a marca registrada continua sendo essa. Como se os longos takes de perseguição com poucos cortes do primeiro filme não fossem suficientes, tá no trailer, né? Então eu posso falar. Nessa continuação, temos uma sequência absurda de mais de 20 minutos de uma invasão a uma prisão. E por não ter cortes, parece realmente que a gente tá ali segurando a mão dos agentes durante toda a extração. E eles usam o máximo desse tempo, né? Perseguições em corredores, temos helicópteros, carros e até um trem. E até essa sequência acabar, você não consegue relaxar até ver que deu tudo certo e se tá todo mundo bem. Um outro ponto alto é justamente esse, o dinamismo que as complexas sequências de ação trazem. Seus olhos não ficam parados, como eu falei agora. Diversos cenários, meios de transporte, você vê inclusive que o orçamento aqui é ainda maior. E o investimento também, né, na complexidade das coreografias. Porque como são poucos cortes, você tem sets de filmagem gigantescos em que basta uma pessoa errar na frente da câmera que todo mundo tem que reiniciar até conseguir um take legal. Então assim, só consigo imaginar o trabalho que deve ter dado para desenrolar essas sequências, mas valeu super a pena. Nesse sentido, conseguiram chegar no mesmo nível que o primeiro filme, ou até mesmo superar. Quem gosta de ação não pode perder, sério. E quando digo que é um filme criativo, tô falando também dos jeitos que eles nos mantêm interessados nas cenas de luta. Porque tem tanto filme de ação hoje em dia, é tão fácil só deixar dois caras se batendo e deixar por isso mesmo, sabe? Cada um com a arma. Então, como é que você sai disso? Como que você tem várias cenas de luta em um filme sem cansar as pessoas? E a resposta é justamente criatividade. Não só com esses takes longos, mas também nos jeitos, nos contextos que eles colocam os personagens. Sem querer dar muitos detalhes, mas tem uma sequência, mano, numa academia, e os jeitos que eles usam os equipamentos, os objetos ao redor, foi um negócio tão louco, tão inventivo, que olha, meus parabéns aos envolvidos, viu? Quem aí já assistiu deve lembrar, não sei, tem umas mortes bem interessantes, para dizer o mínimo, nessa academia. Mas realmente, quando eu falo criatividade, eu também tô falando disso. Sobre os personagens, destaco o protagonista, claro, Chris Hemsworth, que continua dando vida ao mercenário / ex-militar, casca grossa, Tyler Rake. Sim, vocês acharam que ele tinha morrido, mas eu também achei que ele tinha morrido. É o que se espera de um tiro no pescoço, né, no final do primeiro filme. Mas aí é que vocês se enganam, porque o homem tá de volta e continua uma força imparável, com mais facilidade de enfrentar os campos de batalha do que as próprias emoções e os erros do passado, né? E esse novo capítulo lhe dá a chance de tentar corrigir isso, ao mesmo tempo que o público o conhece mais, né? Da última vez que o vimos, descobrimos que perdeu um filho para uma doença que eu não vou conseguir lembrar o nome agora. E nos seus momentos finais de vida, decidiu ir para a guerra e deixar a esposa lidando com a situação sozinha, né? O que é uma coisa horrorosa. O resultado disso foi um divórcio e a sensação de que falhou como pai. Por isso nunca mostra tanto cuidado por si mesmo quando tá ali nas missões super arriscadas, podendo levar um tiro a qualquer momento. O primeiro filme até toca nisso bem sutilmente, mas aqui realmente temos um desenvolvimento maior. Ele tem mais oportunidades de acessar essas partes mais dolorosas do passado. E o jeito como conseguiram justificar isso e conectar com a história principal foi bem legal. Chris Hemsworth tá muito bem. É ótimo ver um ator da Marvel se dando bem fora da Marvel. Não sei se vocês perceberam, mas isso tem sido bem difícil de conseguir. Muitos tentaram e pouquíssimos conseguiram. Mas aqui ele conseguiu
Falo mais disso já já, mas já adianto que os dois filmes são grandes sucessos para Netflix, bem populares. Não sei se vocês sabem, mas saiu uma notícia bem pessoal sobre a saúde desse ator. Ele vai até diminuir os filmes que faz por causa disso, até dar uma pausa se precisar. E ver que os filmes que continuam saindo são bem recebidos é um sinal de que ele ainda conquista o público, né? Que ainda tem carisma, que consegue dar conta do peso pesado e entregar um filme de alto calibre aí, dando tudo de si e tendo aí um resultado bem legal. No primeiro filme, seu personagem foi muito julgado pelo público por cair no estereótipo do salvador branco, lembra até que a gente comentou isso lá em 2020, ou seja, aquele estereótipo do cara branco incrível que precisa muito ajudar as minorias porque elas são muito necessitadas e indefesas, mas dessa vez não vi ninguém comentando isso. Apesar de continuarmos aqui com aventuras globais envolvendo várias cidades, países, os resgatados da vez são todos brancos, né? Então talvez por isso não tenha visto ninguém trazendo esse ponto de volta. Mas agora, uma coisa que definitivamente foi corrigida é o uso dos filtros amarelados, né, para mostrar que não estamos mais nos Estados Unidos, como se o céu da Índia fosse laranja. E muita gente caiu em cima disso em 2020, o que é bem válido, é justo. E aqui não é mais um problema. Continuamos dando a volta ao mundo e o céu, graças a Deus, aqui só tem uma cor. E inclusive até dão a oportunidade de destacar locações internacionais mesmo, importantes para a história. A gente vê um hospital em Dubai, por exemplo, que é a coisa mais bonita que eu já vi na vida. Eu queria morar naquele hospital. Parecia muito um hotel de tão surreal de bonito que era. E esses momentos, querendo ou não, diretamente ou indiretamente, são importantes, né, pra gente ir se distanciando da ideia do eurocentrismo, de que tudo que não é da Europa ou dos Estados Unidos é estranho e bizarro. É um hábito que Hollywood tem já faz um bom tempo. E que bom que filmes assim, aos poucos, vão desconstruindo isso, né? Mas se eu tivesse que escolher alguma coisa que poderia ter sido mais caprichada, na verdade, duas coisas. A primeira é que todas as cenas de ação são tão caprichadas que quando eles preparam o terreno para o grande final, você já espera que vá ser do mesmo nível, né? E acaba que nem é. É assim, não é ruim, mas as outras se esforçam tanto para serem inventivas e diferentes que logo no grande final é o padrão luta com arma entre dois caras, aquela lutazinha que todo mundo já conhece. Ou seja, um combate corpo a corpo bem padrão mesmo. Repetindo, é bom, mas depois de tudo que a gente já viu, era de se esperar que o clímax fosse um fechamento com chave de ouro, sabe? E não foi. Então, eu teria trabalhado um pouco mais nisso. Agora, uma coisa que me deu raiva mesmo é que tem um personagem, não vou dizer quem, insuportável na história, que precisa fazer as maiores burrices para que as coisas possam acontecer. E assim, esse é um dos piores clichês que existem, né? Tipo de clichê que mesmo que seja super bem trabalhado, que você foque para tentar fazer funcionar, é muito difícil de dar certo. Na verdade, é mais comum ver personagens assim em filmes de terror do que em filmes de ação, mas por algum motivo ele tá aqui em um thriller de ação. Sério, eu me frustrei tanto que a sensação que dava era que ele existia só porque o roteiro não encontrava uma outra alternativa de fazer a história avançar. E acabou usando esse recurso do personagem tapado que só faz besteira, o que eu acho um crime. Então, essa seria a segunda coisa que eu teria dado uma atenção maior para o público não ter que passar a raiva de acompanhar esse cara e só deixar as coisas fluírem de uma forma mais inteligente. Seguinte, como foi lançado direto na Netflix, não tem como a gente saber exatamente os números de orçamento das coisas e nem tem bilheteria, né? Mas de acordo com o site Terra, em apenas 10 dias de estreia, o filme teve mais de 85 milhões de visualizações mundialmente, olha só que legal, o que é ótimo. E o interessante é que quando saiu essa continuação, não só ela foi parar direto pro top 10, né, de melhores filmes, mas o primeiro também, mesmo lançado anos atrás, voltou pro topo e continua chamando a atenção das pessoas, né? E isso faz com que Resgate quebre um recorde e seja a primeira franquia a ocupar os 2 primeiros lugares no ranking da Netflix por 2 semanas consecutivas.
O filme não tem cenas pós-créditos, mas o final dá um gancho bem legal para um terceiro filme que ainda não foi confirmado, não foi oficializado, mas se os números continuarem crescendo nesse nível, é bem capaz de conseguirmos sim uma parte 3, o que eu ia achar ótimo. Bom, no geral, Resgate ou Extraction 2 continua seguindo o padrão de qualidade criado pelo primeiro. Temos mais ação, operações ainda mais elaboradas e ainda conseguimos conhecer mais dos personagens. Recomendo esse filme principalmente, não só para quem gostou do primeiro, óbvio, mas para quem gosta de filmes no estilo de John Wick, que dá uma atenção maior para a qualidade das sequências de ação. E o resultado aqui é muito bom. Tipo de filme para fazer um balde de pipoca para aproveitar o final de semana. Lembrando que assim como o primeiro, esse também é sangrento, obviamente tem bastante violência, então vejam aí se é o tipo de história que agrada a vocês, se a família de vocês é tranquila para assistir todo mundo junto, avaliem tudo isso aí que é importante, né? Também acho que fãs de jogos de ação, de tiro, de Call of Duty aí da vida vão curtir, porque a história continua seguindo a fórmula de um jogo mesmo. Missões simples em que tudo o que importa é a execução do protagonista, né? De quem tá no comando. E cada vez que a história avança, essas coisas vão ficando, essas missões vão ficando cada vez mais complexas, com imprevistos, explosões, perdas. Realmente parece uma missão de videogame em que você é o atirador principal. E recriar isso mais pro cinema, né? Em um formato de filme, é bem legal de ver e deve atrair esse grupo também, então fica aí a dica. Mas e aí, vocês gostam dos filmes do Chris Hemsworth? Já assistiram Resgate 2 ou não é bem a vibe de vocês? Me conta lá no Instagram, @sessãoas6 ou nos comentários do canal no YouTube, basta pesquisar podcast Sessão às 6. E assim, meus queridíssimos, vamos chegando ao final de mais um episódio. Se eu esqueci de comentar alguma coisa, se concordam ou discordam de mim, já sabem aonde me encontrar. Semana que vem vamos trocar uma ideia sobre o novo filme do Indiana Jones, já em cartaz nos cinemas. E espero me encontrar com vocês lá, tá bom? Muito obrigado por escutarem até aqui. Por favor, compartilhem esse episódio para os seus amigos que gostam de Black Mirror e querem trocar uma ideia, que me ajuda demais, tá bom? Um beijo enorme e até próximo sábado. Tchau!